Indo então para a reta final desta unidade sobre a Índia, China e Japão, o Oriente, Índia, China e Japão. Aula passada nós vimos um pouco sobre a China e agora nós vamos ver sobre o Japão para poder então finalmente encerrar esta unidade. Então, sem enrolar muito, vamos lá conhecer um pouco sobre o Japão. Bem, os portugueses chegaram no Japão em 1543. E aí, encontraram um território bastante dividido internamente por conflitos. Lá existia um grupo chamado de daimyos, que eram grandes proprietários de terra que queriam aumentar o seu poder. Então, no Japão havia aquele modelo que nós já estudamos anteriormente, de forma semelhante na Europa, em que terra é dinheiro, riqueza é poder. Mas lembre-se, o Japão é uma ilha e é uma ilha muito pequena, portanto a terra passa a ter um valor ainda maior. Então eles entraram em conflitos de terra, mas quem governava todo o território era o imperador, sendo auxiliado pelos shoguns, que eram militares de alta patente, que neste momento estavam com dificuldade de autoridade, de controlar esse território. Por conta disso, eles viviam em conflitos. Então o imperador e os shoguns contra os daimyos estavam em conflitos constantes e não conseguiam conter essas guerras internas. Quando os portugueses chegam e percebem esses conflitos internos, eles vão se aproveitar disso. Vão chegar nos portos japoneses para começar a estabelecer ali uma relação comercial entre eles. E aí é claro que o produto que os portugueses vão querer oferecer, que talvez seja de interesse de todos ali naquele momento, é a arma de fogo. Como eles estão em conflito, gente, naquele momento nesses conflitos internos do Japão, eles ainda utilizavam um modelo antiguíssimo de guerra, usando espadas, o conflito corpo a corpo e assim por diante. Então, claro, quem tivesse a arma de fogo teria uma vantagem muito grande sobre o seu inimigo. E aí, claro, que era interesse dos dois lados, mas principalmente dos daimyos, que eram ricos, que utilizariam isso no exército. Então, toda aquela técnica de guerra tradicional que existia no Japão, da cultura japonesa, que era milenar, do conflito corpo a corpo e tudo mais, obrigatoriamente foi modificado, tá certo? O problema é que os daimyos, um pouco mais tradicionais, resolveram manter no seu exército os samurais que eram integrantes da nobreza e que passavam por um longo processo de treinamento, por um processo longo e cuidadoso de treinamento para a guerra. Mas veja, aquela guerra tradicional, com espada, luta corpo a corpo e assim por diante. Do outro lado, o inimigo já percebeu que a técnica dos samurais já não funcionava mais contra armas de fogo. O que eles fizeram? Adotaram em grande escala a arma de fogo. Então os daimyos foram facilmente derrotados pelos mosqueteiros do exército do imperador. E aí, claro que fortalece ainda mais as relações dos portugueses com os japoneses, na questão comercial, que era o principal objetivo dos portugueses. Então os portugueses faziam troca com os japoneses e pegavam a prata do Japão e levavam para a Índia para ser trocada por especiarias, a porcelana e a seda. Também pegava o cobre que havia no território e levava para a Índia para ser usado na fabricação de navios, além das porcelanas japonesas e da laca, que era uma resina que algumas árvores japonesas produziam, que eram nativas do Oriente e também das pedrarias. Então isso tinha utilidade para os portugueses então trocavam esses produtos. Uma outra coisa importante, lembrando que a Igreja Católica apoiou grandemente as grandes navegações porque buscava novos fiéis e vão ver no Japão uma oportunidade para ampliar a fé católica, a fé do cristianismo. E o grupo da igreja que era responsável em catequizar os novos fiéis era o grupo dos jesuítas, da Companhia de Jesus, que nós já estudamos também anteriormente. Então eles tiveram autorização para se estabelecer no Japão. E aí vão fundar uma cidade muito importante, inclusive no Japão, a cidade de Nagasaki. Então os portugueses fundam essa cidade e aí essa cidade vai se tornar a maior cidade cristã no Japão. Mas vai passar muitos anos, vai passar algum tempo e vai surgir então uns líderes militares do Japão em 1635, no shogunato de Tokugawa, um líder militar, vai proibir
o cristianismo no Japão, vai perseguir os cristãos e vai decretar o isolamento do Japão por meio de um edito chamado de Sakoku, que significa país fechado. Ou seja, todos os portos do Japão, e lembrando que o Japão é uma ilha, portanto havia vários portos, foram fechados para estrangeiros. Ninguém mais pode se aportar no Japão. E isso vai se manter por muito tempo. O Japão vai ficar fechado para o resto do mundo por muito tempo, tá certo? Bem, e aí para nós encerrarmos essa unidade, quando nós chegamos ali por volta de 1580, as especiarias já tinham em grande quantidade na Europa, ou seja, já abundavam na Europa. Isso é positivo porque os produtos estão disponíveis, mas isso também é um problema porque eles ficam muito baratos. Tudo que tem em grande quantidade fica barato. E isso aconteceu porque outros reinos europeus chegaram ao Oriente. Então começa com Portugal, logo vai ser a Espanha, depois vem a Inglaterra, mais tarde a França, enfim. Se todo mundo chega no Oriente e consegue comprar as especiarias, essas especiarias vão ter em grande quantidade na Europa e elas vão ficar muito baratas e já não é tão viável mais continuar com esse tipo de comércio. Portugal vai passar por problemas internos, problema de sucessão de trono, e aí como manter o comércio com a Índia já não era tão interessante assim, porque o produto ficou muito barato, os portugueses então passam a focar mais aqui na América, no território que equivale ao Brasil, e aí vão deixar um pouco de lado o comércio com o Oriente, o comércio das especiarias. Então, a partir de agora, Portugal se dedicará bastante à colônia no Brasil, portanto, isso tem bastante influência na nossa história. Bem, e aqui nós terminamos essa unidade ela é realmente bastante curta, tá certo? Mas não é porque ela é pequena que ela deixa de ser importante. Então, ela é bastante importante. Se ficou alguma dúvida, reveja as aulas, porque vocês não podem ficar com nenhuma dúvida para as matérias que virão daqui para frente.